Olá pessoal, eu sou a Valentina Pulgarim e hoje vai ser o dia incrível de fazer o resumão da primeira temporada de Legacies. Vocês estão preparados? Eu tô muito preparada, então vamos lá! Se você caiu nesse vídeo e não sabe o que vai acontecer, vou te avisar, vai ter um monte de spoiler, então foge daqui se você não terminou de assistir a primeira temporada de Legacies, tá? A segunda temporada de Legacies vai estrear em outubro na Warner, e Legacies é uma série que saiu do universo de Vampire Diaries e The Originals. Inclusive, se você não assistiu nenhuma dessas duas séries, tem vários arcos que são abertos nelas, principalmente na última temporada de The Originals. Então, eu e a Aline Bianca, a gente fez uma playlist aqui no canal da Warner, explicando vários assuntos e vários fatos importantes e linhas históricas para vocês entenderem tudo que tá rolando em Legacies. Então, se você quiser, passa aqui nessa playlist. A temporada começa com a apresentação dos dois melhores amigos que são muito importantes na série, que é o Rafael e o Landon. A gente descobre que o Rafael é um lobisomem quando os pais adotivos dele estão levando ele para a igreja para ser exorcizado pelo padre, porque, né, eles acharam que se ele tava virando um lobisomem é porque ele tinha o diabo dentro dele. Estavam errados? Não sei, porque, né, virar lobisomem, quebrar todos os ossos do seu corpo não parece muito da hora, mas não era muito bom pra eles. Se você já é graduado em 5 temporadas de The Originals e 8 temporadas de Vampire Diaries, você sabe que pra alguém virar lobisomem, essa pessoa teve que matar ou assassinar alguém. E no caso do Rafael, a namorada dele estava no carro dele quando eles sofreram um acidente de carro e aí ela morreu. Então, na lógica do universo, ele matou a namorada dele e aí ele virou lobisomem. E aí, eis que a Hope aparece na cena, salva o Rafael e nessas ela usa vários poderes, assim, pra abrir a porta, pra tirar as amarras dele, etc e tal. Então, nessas, o Landon tava nesse cenário todo e descobre que ela tem poderes mágicos. Isso tudo acontece em Mystic Falls. O pessoal que eu já apresentei, né, a Hope, o Landon, o Rafael, todos eles estudam na Escola Salvatore, que é um internato para crianças e adolescentes que têm poderes sobrenaturais. Além da Escola Salvatore, aparece na série a Escola Mystic Falls, que é a escola pública da cidade. E isso é muito importante porque na segunda temporada eles vão passar mais tempo nessa escola pública. Então já fica aí o spoiler pra você. E eu sei de tudo isso porque o pessoal de Legacies contou tudo isso e muito mais pra gente nas entrevistas que a gente fez com eles na San Diego Comic Con. Então, se você ficar curioso, corre aqui nesse link pra assistir as entrevistas. Quando a Hope salva o Rafael e o Landon junto no pacote, eles levam esse pessoal pra Escola Salvatore. Lá, o plano deles é deixar o Rafael estudando lá como um lobisomem, para ele ser educado e virar um bom lobisomem na sociedade. E o Landon, se ele é humano, ele tem que vazar. Só que ele viu um monte de gente usando mágica e lobisomens, não é muito ideal um ser humano sabendo de tudo isso. Então, o MG, que é o vampiro mais fofo de Legacies, aparece e tenta hipnotizar o Landon para fazer ele esquecer de tudo isso que ele viu. Só que eis que essa hipnose não funciona, gente. E isso significa que o Landon não é um ser humano. E aí, tem caroço nesse angu, porque até o fim da temporada a gente tem que tentar descobrir o que o Landon é. Se ele não é um humano, ele vai ser um vampiro, ele tem sangue lobisomem, o que vai ser? Aguarde até o fim do vídeo, pessoal. Eventualmente, a Hope faz vários testes no Landon para descobrir que tipo de criatura sobrenatural ele é, mas ela não descobre nada, então ele é expulso da Escola Salvatore e vai viver sozinho aí na vida. Mas ela fica já meio apaixonadinha por ele e tal, né? Ele é tão gatinho. Então, ela fica preocupada que ele vai viver sozinho por aí. Então, ela dá um bracelete para ele, para caso ele tenha algum problema e alguma emergência, ele ativa isso. Quando ele sai da Escola Salvatore, o plano dele é encontrar a mãe dele, porque a partir do momento que ele meio que fica sem o Rafael, ele fica meio precisando encontrar a origem dele. Eventualmente, ele encontra a mãe dele, que é dona de um cafezinho, super inocente, parece que ela vai ser só uma mulher tranquila na sociedade, mas quando ele fala pra ela que ele é filho dela, ela envenena ele e ele desmaia na sala da casa dela. Antes de desmaiar, o Landon pelo menos consegue ativar o bracelete que a Hope deu pra ele e aí ela sai correndo em busca dele. Finalmente, ao longo da temporada, a gente entende que a mãe do Landon chama Seila Shalom e ela trabalhava em uma empresa que chama Tríade, que aos poucos a gente vai entendendo que essa empresa vai controlando atividades sobrenaturais que acontecem na sociedade. Agora, se ela controla para o bem ou para o mal, vocês vão tirando as suas conclusões aí até o fim desse vídeo.
A mãe do Landon era basicamente uma agente secreta. E um belo dia ela começou a fazer muitas perguntas sobre um poço de lama preta que ficava em um dos andares da Tríade, em um dos lá da empresa. Era um poço, realmente, de lama preta, que as pessoas, quando tinham um problema com alguém, olha ali, aquele cara lá roubou a galera, tá dando problema, jogavam uma pessoa naquele poço de lama e a pessoa sumia. Era tipo o desenho animado, sabe? Que o Pernalonga coloca aquele negocinho preto de bueiro e aí a pessoa cai, e aí ele tira e sai. Era tipo isso. Como a mãe do Landon estava fazendo tantas perguntas sobre esse poço de lama, eventualmente ela foi jogada lá dentro. E pasmem, um dia ela saiu de lá e quando saiu, não lembrava de nada que tinha acontecido lá dentro do poço e 2, saiu grávida do próprio quem? Landon. Então quem é o pai do Landon? O poço de lama preta. Eu sei. Esse poço de lama preta tem um nome, chama Melivor. Então, a partir daí, a gente entende que o Landon é filho dessa agente secreta e de Melivor, essa instituição. Melivor é, então, uma criatura, não é só um poço de lama, é uma criatura que foi criada por vampiros, bruxas e lobisomens. Melivor nasceu quando alguns vilarejos estavam sendo atacados por criaturas sobrenaturais poderosas demais, como dragões, por exemplo. Foi aí que uma bruxa, um lobisomem e um vampiro se juntaram para criar uma criatura que pudesse absorver todas as outras. E é assim que Melivor nasceu. Então ele tem esse poder de absorver qualquer coisa. Então é por isso que quando a mãe do Landon caiu lá dentro, ela foi absorvida, ela ficou lá e eventualmente ela saiu. Para entrar em Melivor, você precisa de 3 chaves, sendo que uma delas é aquela faca que o Landon, no começo dessa primeira temporada, ficava angustiado tentando roubar a faca e vários outros seres sobrenaturais também tentavam roubar essa faca. Ao longo dos episódios, a gente entende que era Melivor tentando convencer todos os seres sobrenaturais do universo a roubarem essa faca para conseguirem destravar Melivor, para que Melivor voltasse à sua forma de criatura e não só de poço de lama preta. Quando a Hope vai atrás do Landon, quando ele ativa aquele bracelete dela, ela, o Landon e o Alaric descobrem toda essa história sobre a origem do Landon e, quando termina essa tour toda, eles acordam em um gramado sem memória nenhuma. Nem o Landon, nem o Alaric lembram de nada, mas a Hope lembra. E quando eles voltam para a escola Salvatore, ela acha uma ótima ideia já chegar no Landon e falar: você é meu gatinho, né? Eu gosto muito de você. E ele: eu também gosto muito de você. E aí eles começam a namorar baseados em um segredo. No fato de que ela sabe quem é a mãe dele e a origem dele e ele esqueceu de tudo, porque alguma coisa sobrenatural aconteceu e fez com que ele tivesse esquecido o que ele acabou de aprender sobre a origem dele. Certinho, viu? Muito bom começar a namorar assim. Muito bom. A gente conhece um agente da Tríade que chama Ryan Clark e ele é o meio-irmão do Landon e também é filho de Melivor. Enquanto isso tudo está acontecendo, existe vida adolescente, feliz e fofinha, apaixonante na escola Salvatore. E é assim que a gente conhece a Liz e a Josie Saltzman, as filhas do Alaric, que estão lá vivendo a vida sussa, sabe? Estudando para as provas, participando de uns campeonatos esportivos, se apaixonando. Elas são as filhas gêmeas do Alaric e também da Joe, mas elas também chamam a Caroline como mãe delas, porque, olha, aconteceu um caos na vida dessas meninas, que se você não sabe ainda, corre para esse vídeo aqui, porque tudo isso aconteceu em outras séries e eu e a Aline Bianca, a gente já explicou tudo por lá. Teve troca de neném, barriga de aluguel, vixe, mãe morrendo grávida. Caos. Elas são bruxas sifanadoras e por causa disso elas conseguem absorver o poder delas de objetos mágicos. E ainda bem que elas estudam na escola Salvatore, porque a magia tá até nas paredes. Então elas não precisam só de um amuleto ou alguma coisa realmente mágica. Elas conseguem apoiar na parede e absorver magia. Ao longo da temporada elas têm alguns crushes que eu vou rever aqui, porque essa é uma parte muito gostosa da série. Então, a Joe, ela começa a temporada já com uma ex-namorada, que é a Penélope, melhor pessoa de Legacy, a mais certa, sabe? Nunca errou essa menina. A Penélope é uma bruxa também, e eventualmente ela vai embora da escola Salvatore pra morar em outro lugar, mas eu tô torcendo muito pra que ela volte, porque ela ajuda muito a Josie a entender quem ela é. Além desse rolo, a gente tem o Rafael. O Rafael é o crush da Lizzie, mas a Josie também beija ele. Porque é assim, né? Irmãs na série.
A Josie beijou o Rafael durante uma luta contra uma aranha gigante, sim, e ela beijou a boca dele pra sifonar magia. Mas eis que o Rafael acaba ficando com a irmã dela no dia seguinte, porque ele tá meio pistola com a Josie, porque ela votou contra a estadia do Landon na escola Salvatore. Então ele tava meio pistola, aí ele viu a Liz ali na frente, aí os dois ficaram, e meu Jesus amado. Vai entender esses jovens. Eu não entendo, mas tudo bem. Além disso, a Josie também já assumiu na série que ela já teve um super crush na Hope, e isso faz todo o fandom de Legacy inspirar muito, porque todo mundo shippa essas duas, e eu shippo muito também. Espero que na segunda temporada tenha alguma coisa. E o MD, que é aquele vampiro super fofinho que aparece no primeiro episódio pra hipnotizar o Landon, ama a Lizzie, ama de paixão essa menina, e ele até consegue ser o par do baile dela no aniversário dela. No aniversário de 16 anos das gêmeas, a gente entende por que a Caroline viaja tanto por aí. A gente descobre que ela está procurando uma solução para a convenção Gemini, ou Gemini Coven, que eles falam em inglês na série, que é uma maldição da qual as gêmeas participam. Sendo assim, essa maldição diz que as gêmeas, quando completarem 22 anos, vão ter que se fundir, vão ter que participar de uma fusão, e essa fusão vai se dar quando as duas se enfrentarem e a mais fraca perder. O que é bem tenso. Não é muito saudável na relação de duas irmãs, isso aí. Tudo isso é um segredo e nenhum dos pais conta para as gêmeas. Mas, ao longo da temporada, elas vão descobrindo. A Josie, por exemplo, descobriu porque a Penélope, antes de ir embora, avisa ela falando: olha, querida, eu dei de presente para todo mundo da escola uma caneta com a qual muitas das pessoas usam essa caneta para escrever nos seus diários, e eu descobri que tem um negócio chamado A Fusão, que o seu pai sempre escreve sobre isso, e muita gente fala sobre isso aí nos seus diários, acho que você devia pesquisar sobre isso. E aí que a Josie começa a pesquisar e entender que talvez ela faça parte dessa maldição. Enquanto tudo isso tá rolando, tem mais gente na escola. Em Legacy, a gente conhece muitos outros personagens. Então, tem o Rafael, que vira o alfa do PEC, Alcateia. Que aula de português, né? Eu amei. O Rafael, por exemplo, vira o alfa da alcateia dele ali na escola. Ele basicamente faz isso para virar um dos representantes do Conselho de Honra da escola, que é um conselho no qual eles podem votar e tomar decisões muito importantes, como, por exemplo, se o Landon fica ou não estudando na escola, mesmo se ele é um humano. Só que ele não é. Ao longo da temporada, o Rafael vai se aproximando da Hope, já que ela é o crush, namorada do melhor amigo dele. E também, eventualmente, ele sonha que tá beijando a Hope. E aí não é muito ideal, né? Quando você sonha que tá beijando a namorada do seu melhor amigo. Então isso aí rende várias tretas nessa temporada. Por isso, ele pede pra que ele e a Hope se afastem um pouco, mas óbvio que isso não dá certo, porque eles só ficam com mais vontade um do outro. E aí, né, você já viu. Triângulo amoroso! Os vampiros Caleb e MG tretam muito nessa temporada, porque o MG descobre que o Caleb sai por aí se alimentando de humanos. Então ele sai pela cidade e morde seres humanos mesmo. Só que isso é proibido, porque, né, não é muito legal quando um vampiro se descontrola um pouco e um ser humano morre. O Caleb explica pro MG que ele descobriu que na escola não existe sangue humano, só existe sangue de coelho, e isso enfraquece os vampiros de lá. Quando eles só ficam tomando sangue de coelho, eles não ficam tão fortes, tão velozes. E pra quem assistiu Vampire Diaries, lembra muito bem disso, porque o Stefan era esse vampiro que só se alimentava de sangue de coelho, e o Damon era o vampirão ali, que se alimentava de todo mundo. A gente descobre também que o MG tem alguns traços de um vampiro estripador, que em inglês o pessoal chama de Reaper, que é aquele vampiro que é consumido pelo seu impulso de se alimentar de sangue humano, e uma pessoa que a gente conhece que é assim é o Stefan Salvatore. E talvez seja por isso que quando ele ficou pistola depois de voltar para casa dos pais e ver que os pais dele não queriam conversar mais com ele porque ele tinha virado vampiro, ele volta para a escola Salvatore, se encontra com o Landon e com o Rafael, e esse encontro não dá certo porque ele mata o Landon. E aí é nesse momento que a gente descobre que o Landon é uma fênix, porque ele não morre, vaso ruim não quebra. O Landon só vira cinzas e aí depois de umas horinhas ele volta pra vida, assim. Nossa, gente, a pele dele deve ficar ótima com isso, né? Porque morre, pega fogo, cinzas, imagina, o melhor peeling de todos. Em um dos episódios dessa temporada, o MG volta pra casa dos pais e descobre por que a mãe e o pai dele não mandam mensagem, nem ligam pra ele. É porque a mãe do MG contou pro seu pai que ele tinha morrido, morridinho, bateu as botas. Tá errada?
médio, porque ele virou um vampiro, ele meio que morreu, mas ele virou um vampiro. E como se isso não bastasse, como se ela não bastasse que ela tivesse criado toda essa mentira, ela também trabalha na tríade. Então a gente descobre que ela tá ligada sobre a existência de Melivor, de lobisomens, de vampiros, de bruxas. A mulher sabe de tudo. E se você achou que o Alaric nessa temporada só ficava trabalhando, se preocupando com as filhas e com os monstros e não tinha nenhum contatinho, achou errado. Porque ao longo dessa temporada ele vai se apaixonando pela Aemma, o que rende um caos. Porque a Aemma tem um relacionamento com o Dorian. E quando o Dorian fica sabendo que o Alaric beijou a Aemma, aí, meu filho, ele se demite, fica pistola, perde amizade. Gente, a galera só fura o olho dos outros em Legacy, tá? Tá bom. No final da temporada, a gente entende todo o significado de Melivor e a importante relação que existe entre Melivor, que é o pai do Landon, e o Landon. A gente conhece um agente da tríade que se chama Ryan Clark, e ele é o meio-irmão do Landon. Além de ser o meio-irmão do Landon, ele tá atrás de algumas chaves para conseguir abrir Melivor, e ao longo da temporada ele explica pro Landon qual é a história e a relação entre a tríade, os humanos e Melivor. Vamos lá tentar explicar isso. Melivor, quando era uma criatura de fato que andava e tal, e era aquela lama toda, mas assim, formato de humano, ele estava tentando criar mais Melivors. Só que isso não dava certo, porque cada Melivor que ele tentava criar vinha com um defeitinho, nenhum saía como ele queria. E esse meio-irmão do Landon é um desses filhos dele que saíram meio com defeito. O primeiro filho que saiu perfeito foi o Landon, que saiu como uma fênix. O meio-irmão do Landon eventualmente conseguiu convencer os humanos a formar a tríade e cuidar de Melivor naquele formato que a gente conheceu no começo da temporada, como um poço de lama preto, já que assim a tríade podia usar esse poço para se livrar de capangas, inimigos, etc e tal, e ficava cuidando dele, então realmente com um sistema de segurança ao redor e realmente de olho em tudo que podia acontecer lá com aquele pulso. A relação da tríade com Melivor no estado de poço de lama sai um pouco do controle, principalmente porque a tríade é uma grande indústria. E por causa disso que o Clark acha que é uma boa ideia restaurar a forma de Melivor como um monstrão que anda mesmo e não numa forma de poço controlada pela tríade. Para fazer isso, ele precisa encontrar 3 chaves ao longo da temporada. 2 delas ele encontra, assim, junto com a ajuda do Landon e tal, sendo que a primeira delas é aquela faca que o Landon procura tanto no 2º, 3º episódio da temporada. Quando ele conta toda essa história sobre a origem do Landon de verdade, já que ele já tinha escutado tudo isso da mãe dele, mas ele tinha esquecido, o Landon finalmente encontra um motivo de existir, né? Ele descobre a origem dele, de onde ele veio, por mais assustador que seja, fez sentido para ele. E é assim que o Clark convence o Landon a procurar a 3ª chave que vai possibilitar a mudança de forma de Melivor. E é aí que no último episódio a Hope resolve se sacrificar e ela se joga em Melivor, mas antes de se jogar, ela também puxa o irmão do Landon pra se jogar lá dentro, pra que ele morra, né? Porque a Hope, ela é uma tríbrida, então é bem difícil matar essa menina. Quando ela se joga lá dentro, ela se sacrifica e, além disso, ela some da memória de todo mundo. Porque antes de se jogar no poço, ela liga pro Alaric e avisa que ela vai se sacrificar, que ela vai sumir, mas que ela não quer que a dor do sumiço dela seja algo na vida de todo mundo. Então, ela pede para que o Alaric suma com todas as provas da existência dela. Todas as fotos, o quarto dela, todos os documentos dela, tudo, tudinho. E é por isso que a Hope some. Tantã. Agora, se ela morreu, se ela sumiu, tem vários vídeos meus da Aline Bianchi explicando isso. E é isso, pessoal. A gente não sabe como que a Hope vai voltar para a 2ª temporada, mas o que a gente sabe é que a 2ª temporada vai estrear agora em outubro na Warner. E comenta aqui embaixo o que você tá esperando para a nova temporada de Legacy. Não esquece também de ir na nossa playlist com vários vídeos sobre essa série de série maravilhosa e de se inscrever aqui no canal da Warner. Até a próxima, pessoal. Tchau!